Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos ainda de pé abrissem suas espadas, suas bíblias em 1 Coríntios capítulo 8. Vamos ler todo o capítulo, do 1 ao 13. É rápido. Aliás, para não enfardigar a igreja, vamos ler só o primeiro, depois eu leio o restante. Amém? 1 Coríntios, capítulo 8. A minha Bíblia está na versão NAA, a Nova Almeida atualizada, de 2017, então pode ser que esteja um pouco diferente. Versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Os irmãos podem se sentarem com Jesus. Eu vou continuar a leitura aqui, senão os irmãos vão ficar um bom tempo em pé. Se alguém... Peço aos irmãos que continuem sentados aí, mas acompanhando o texto, por favor. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar das comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se um irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Amém? Então, meus irmãos, como foi dito aqui, estamos em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo que escreveu a carta à igreja de Corinto, e lá no início, lá no primeiro capítulo, no prefácio, nas saudações iniciais, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja de Corinto era da palavra, eles tinham conhecimento de toda a palavra, tinham conhecimento, era enriquecida em toda a palavra, em todo o conhecimento, e
que também não lhe faltava dom algum. Isso significa que os coríntios não eram crentes meia-bocas, não eram cristãos que só iam à igreja para sentar no banquinho e voltar. A palavra que Paulo está dizendo aqui na carta inicial, Paulo está dizendo que eles eram fundamentados na palavra, no conhecimento, e que não lhe faltava dom algum em sua igreja. Então eram cristãos fervorosos, cheios da palavra, cheios do conhecimento e da graça. Temos aqui nesses versículos que eu acabei de ler, parte dessa carta, aonde o apóstolo Paulo começa o capítulo 8 falando sobre comidas que são oferecidas a ídolos. Mas eu não quero abordar aqui inicialmente sobre esse assunto dos alimentos. Eu quero abordar inicialmente o que ele se refere no primeiro versículo: o conhecimento leva ao orgulho. Nós sabemos que temos que crescer na graça e no conhecimento. A palavra do Senhor diz em 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 18, diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que Pedro está falando? Sabemos que essa palavra, esse versículo, se refere à segunda, o contexto se refere à segunda vinda do Senhor. Mas esse texto, esse versículo, se aplica para todos os cristãos em todas as áreas. Temos que ter conhecimento da palavra para que ninguém nos engane, porque Satanás foi contra Cristo lá no deserto, o quê? Lutando? Não, foi com a palavra. Então, assim que o inimigo vai nos enganar, o falso profeta, ele vai distorcer a palavra para te enganar. Então, temos que ter conhecimento da palavra, crescer na graça também e no conhecimento. Na graça temos que orar ao Senhor, buscar intimidade, comunhão com o Espírito Santo. Não adianta só lermos. Quando eu recém-convertido, empolgado, graças a Deus, esse primeiro amor que eu estou buscando, estar naquele primeiro amor firme novamente, orando a madrugada até o dia clarear. Estou fazendo isso com a minha esposa, glórias a Deus, ouvindo os passarinhos cantarem novamente, ainda orando, ô glória. Não é para nos vangloriar não, irmão, isso é muita peleja, é muito sacrifício, mas Deus está honrando. Então, eu quis fazer curso em hebraico, quis fazer vários cursos, e eu vinha no meio dos grupos que eu participava, que à medida que a gente ia ganhando conhecimento, ia o orgulho tomando conta, e começava a discussões dentro dos grupos que você via que não era para mostrar assim, e querer ensinar de coração o irmão. Queriam um mostrar mais conhecimento que o outro. Queriam um assim, não, eu sou melhor, não é isso, e ficava uma discussão ali que não era saudável, que não era edificante. Mas a palavra do Senhor vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Então, quanto mais a pessoa ali só buscava o lado do conhecimento e não da graça, não buscava a comunhão, Satanás ia entrando ali na pessoa, enchendo de orgulho, de soberba, de prepotência, e acabava se desviando, cheio do conhecimento, mas nada da graça. Então, o primeiro tópico que eu quero abordar é isso, porque, como lemos no primeiro versículo, o conhecimento leva ao orgulho. Então, que possamos tomar cuidado quando formos nos aprofundando, principalmente os jovens, que estão ali, glórias a Deus, lendo a palavra,
mas que também seja quebrantado perante o Senhor, seja humilde perante o Senhor e aos demais irmãos, para que Satanás não entre ali na vaidade, no orgulho e acabe tirando dos propósitos do Senhor. E agora, abordando a parte de alimentos, do versículo 4 em diante, o versículo 4 vai dizer: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Versículo 5: porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Bem, o apóstolo Paulo está afirmando, primeiramente, ele sabia que lá em Corinto existiam, antes da igreja se firmar, religiões pagãs, e que existiam muitos que vendiam alimentos oferecidos. E os cristãos da igreja de Corinto começaram a indagar Paulo sobre isso. E isso, será que a gente pode, não pode, não pode? E o que Paulo afirma? Que os ídolos não são nada para nós. Nada. Não é porque deixamos de comer o que comemos que fará bem ou mal. Claro que eu pelo menos costumo a orar pelo alimento até que está na minha casa. Eu vou me alimentar, eu peço, abençoe Senhor este alimento. Eu oro pelo alimento que já está na minha casa, quanto mais o da rua. Mas a palavra do Senhor nos afirma que para nada serve para nós que temos a nossa fé convicta, não vai afetar em nada. Porém, o versículo 7 está dizendo: entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. O apóstolo Paulo estava se referindo aos recém-convertidos, porque outrora estavam servindo a entidades e sabiam que alimentos eram oferecidos a eles, então eles ainda estavam fracos na fé. Então eles estavam se perguntando: e aí? Afeta ou não afeta? Mas como eles estavam acostumados outrora a tudo oferecer aos ídolos, quem foi espírita aí, como eu, sabe muito bem que ia comer alguma coisa, tirava um pouco para a entidade, ia beber alguma coisa, tirava um pouco para a entidade. Então essas pessoas, por estarem acostumadas a isso, ainda estavam com as mentes fracas, achavam que a entidade ainda tinha poder sobre aquelas comidas, ainda estavam achando que se comessem aquilo, iria fazer algum mal. Mas no versículo 8 vai dizer: não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Em Mateus capítulo 15, versículo 11, vai dizer que o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Não é o alimento que a gente come que vai nos fazer mal, mas é a nossa língua fofoqueira, a nossa língua que fala mal do irmão, fala mal do ministério, que só abre a boca para criticar, para malhar, isso que faz mal a gente. E não o que a gente come. É o que está escrito aqui em Mateus capítulo 5, versículo 11.
E no versículo 9 vai dizer: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês, isso Paulo está falando para os que estão fortalecidos na fé, tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Quer dizer, Paulo está orientando os coríntios quanto a isso. Olha, vocês estão firmes, vocês sabem que estão bem, quer dizer, para os que têm conhecimento, têm uma fé inabalável, sabem que não vai ser o milho cozido da festa junina, nem o acarajé da baiana que vai fazê-lo, tirá-lo da presença do Senhor, que vai desviá-lo, que vai fazer com que aconteça, vai fazer com que aconteça algum mal à parte física ou espiritual deles. Esses que têm essa fé inabalável, tome cuidado para que isso não sirva como escândalo para os que estão recém-convertidos, para os que estão fracos ainda na fé. Porque tem uma festa junina ali, eu sei que pode oferecer a Satanás lá a comida, eu vou pegar aquele milho ali, sei que isso não vai me fazer mal, porque a palavra do Senhor também diz que se formos picados por serpentes, não fará mal algum, pisaremos na cabeça de serpentes, escorpiões. Então aquele que está realmente firme na fé, nem mal acontecerá. Mas o irmãozinho que recém entrou e vê o pastor lá comprando milho na festa junina, pastor lá, ó, o pastor comprando milho lá na festa junina, comprando uma acarajé da baiana, a baiana lá cheia de guia, cheia com turbante lá. Olha lá, pastor, será que a fé dele não vai ser abalada? Será que isso não vai ser um tropeço, um escândalo para esses? Então é isso que temos que ter muito cuidado. Porque a gente tem muita maneira de falar, não, isso não tem nada a ver. Pode não ter nada a ver para a gente, mas tem tudo a ver para o irmãozinho. Então a gente tem que nos policiarmos, fazer uma autoanálise, nos olharmos no espelho e falar, não, tipo, para nós existe também o regionalismo. Isso, aqui tem muitos nordestinos e descendentes de nordestinos. Para o pessoal do Nordeste, pastor andar com bermuda até o joelho é escândalo. Para a gente aqui do Rio não é. Porque é costume do povo nordestino o pastor usar calça. Temos aí o meu sogro, se eu chegar ali, todo mundo conhece, chegar de bermuda ali, queima Jesus. Mas para mim, eu não estou escandalizando, porque minhas canelas secas não vai estar sensualizando para mim. Entende? Então, o que temos que tomar cuidado não é só com o alimento. Essa palavra se abrange a todas as coisas. Se abrange a roupas, se abrange a comportamento, se abrange principalmente para as mulheres que são mais vaidosas, né? Qual o cabelo que vai usar? Né? O jovenzinho ali está com o cabelo que... né? Ele é menino, é uma criança, inocente. Mas imagina eu, pastor, chegar com um cabelo desse. E que eu falo, pastor, ficou louco. Virou a cabeça de vez. Estão entendendo ao ponto de vista que eu estou querendo chegar? Tudo a gente tem que se policiar para a gente não criar escândalo para os irmãos.
As mulheres, principalmente as mulheres que têm os seus acessórios, a igreja aqui não proíbe de usar brincos, de usar batom, de usar uma maquiagem. Mas para que vai usar um batom vermelhão? Para que vai usar certos acessórios que chamam a atenção? Eu não quero nem ser bem específico aqui para não dizer que eu estou indo apontando para alguém. Mas eu já cheguei em igreja, que eu também não prefiro não falar nomes. A minha esposa sabe que eu estou falando aqui, a minha enteada também. Que assim, eu nunca liguei, os irmãos me conhecem, eu nunca fui taxativo com isso. Mas assim que eu entrei na igreja, foi uma coisa tão espiritual, que um certo acessório da mulher do pastor, a missionária, me chamou tão a atenção, que aqueles meus olhos fixaram assim naquele acessório. Aí eu cheguei a pensar na hora, falei, isso não é normal não. Tem negócio aí nesse negócio aí. Tem algum espírito maligno nesse negócio aí. E o culto rolou, a pregadora foi uma bênção, amém, inclusive falou conosco. A palavra, quando chegou no final, a missionária, a esposa do pastor, que isso me chamou a atenção, esse acessório que ela estava usando, ela veio entregar algo para mim, para minha esposa, começou a falar coisas que a gente já sabia, já que era da carne, que isso não acontece entre eu e ela. Então, para ver, isso foi só uma confirmação que Deus fez questão de me mostrar que tinha algo realmente maligno naquele negócio. Então, às vezes a gente acha que não tem nada a ver, isso aqui, isso ali, isso aqui, tal, isso aqui. Cuidado. A minha esposa quis pintar a unha, não falei nada, e nem orei. Ela e a Bia foram pintar a unha lá, tiveram um sonho, começou a dar coisa na Bia, arranca tudo. Deus mostrou para ela. Não estou falando também que isso serve para a igreja. Cada um tem um chamado pessoal. Cada um tem o seu chamado. Mas prestem atenção, orem, entrega ao Senhor, Senhor, retira de mim tudo que me faz sair da posição que o Senhor quer que eu esteja. Aleluia. Tudo, essa é a oração que eu faço a Deus. Porque mais vale eu estar no centro da vontade do Senhor do que estar na vaidade para mostrar para quem? Mostrar para o homem? Mostrar para o mundo? Do que vale sair da presença do Senhor, perder a salvação, do que está bonitinho, sair bem na foto, tirar selfie para o Instagram. Então, meus irmãos, orem, peçam para o Senhor revelar, o Senhor responde, o Senhor fala, o nosso Deus é vivo, Ele responde, porque estamos invocando a Ele para servi-lo de coração, servi-lo transparentemente conforme a vontade dEle. Então, pergunte a Deus tudo aquilo que a gente faz, seja no comportamento, seja na maneira. Eu sei que eu tenho várias coisas a serem melhoradas. Eu faço uma autoanálise em mim. Eu sei que eu sou sanguíneo, eu sei que eu sou meio explosivo, mas eu oro por longanimidade, esse fruto do Espírito, temperança. Eu peço a Deus que o Senhor me transforme, e Deus é capaz de transformar para aqueles que abrem o coração e pedem transformação. Agora, aquele que está com o coração de pedra, endurecido, achando que é autossuficiente, achando que está bem na foto, que não precisa de Deus, o Senhor não vai transformar, não. Mas o Senhor, no Salmo 51, vai dizer que o Senhor não resiste ao coração quebrantado e contrito. Então, aqueles que se quebrantam perante o Senhor, há mudança, há transformação, há libertação.
O grande problema das roupas é a sensualidade. Cada um tem o seu corpo. Tem pessoas que é mais magrinha, tem pessoas que é mais cheinha, tem pessoas que é mais bem feita de corpo. Eu sei que hoje em dia está difícil comprar uma roupa que não seja provocativa, que não seja sensual, tanto para os homens, tanto para as mulheres. Minha esposa vai comigo na loja, eu estou quase usando a camisa do Mateus. Fica bem aqui em mim, a manga aqui fica folgadinha. Então, a Bíblia fala, tá igual um saco de batata, tá igual um balão. A camisa fica por aqui, quase no joelho, irmão. Porque as camisas estão tudo apertadinhas nas mãos para sensualizar. As mulheres também vai comprar uma roupa, como a minha esposa fala, tudo atacadinha. Fica tudo justinha, cheio de decote, cheio de fenda. Então eu sei que está difícil, mas que possamos vigiar para não causar escândalo. Já pensou? Caramba, missionária. Aí, meu irmão, a gente sai da graça. Caramba, pastor, a gente sai da presença do Senhor. Então, eu volto a falar de regionalismo. Para mim, eu usar bermuda no joelho, que o Senhor fale comigo, que eu ainda tenho a consciência que eu não estou escandalizando. Mas a minha esposa fala que eu estou escandalizando. Ela fala, então fala para Deus falar comigo. Que até agora eu acho que eu não estou escandalizando. Quando o Senhor me mostrar, amém. Mas mesmo assim, eu estou cheio já de calça lá em casa e menos bermuda. Só vejo menos bermuda na gaveta. Aos poucos está tirando. Amém, irmãos? Que possamos nos policiarmos. Paulo aqui orienta, em nenhum momento Paulo diz que é proibido. A carta que Paulo envia aos Coríntios, Paulo não está falando, o Senhor diz que é proibido isso, é proibido aquilo. Não, em nenhum momento Paulo falou aqui que é proibido alguma coisa, mas que temos que ter cuidado para não servir de escândalo para os que ainda estão fracos na fé, para aqueles que estão iniciando, os recém-convertidos. No versículo 13 vai dizer: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Eu lendo esse versículo, eu lembrei que aconteceu agora na minha última viagem. O nosso irmão Mendonça, que muitos conhecem aqui, que já foram pregar lá na igreja da Apóstola, né? Muitos conhecem ele. Ele estava lá comigo na viagem. Aí ele falou para mim: sabe o que vieram me dizer? Que pastor é aquele que mal o rancho começa, já está lá, é o primeiro a chegar para almoçar. Eu estava escandalizando porque era o primeiro a chegar para almoçar. Quer dizer, eu falei, sério, cara? Sério? Satanás não perde tempo, irmãos. O acusador, ele não brinca em serviço. Quer dizer, eu estava sendo motivo de tropeço, de escândalo, porque quando dava lá o primeiro almoço, é servido 11h15. Aí quando dava 11h12, eu já ia lá para a fila, para ser o primeiro a pegar lá no self-service, para não pegar a comida já toda bagunçada e tal. Aí o que eu passei a fazer? Tá bem. Fui para lá meio-dia, ia para lá meio-dia. Pegava a comida toda bagunçada, toda já encolhida. Mas amém. Para não servir de escândalos, a gente tem que ceder. Aí eu falei, agora estou falando o que de mim? Agora não estou falando mais nada não. Amém. Falei, como Satanás é terrível. Coisas simples, às vezes, que a gente acha, nossa, não tem nada a ver. Agora, se eu fosse orgulhoso,
pegar minha comida lá, estou nem aí. Mas eu, como cristão, principalmente como pastor, tenho que olhar os recém-convertidos. Já pensou se um enviado desse de Satanás, lá na viagem foram 3 que aceitaram o Senhor Jesus. Chega para esse convertido, olha lá, ó, seu pastor lá, ó, boca de rancho lá, primeiro a chegar para comer, olha lá, o glutão. Aí ia escandalizar o irmãozinho que tinha se convertido lá. Então, irmãos, que possamos meditar nessa palavra. Orem ao Senhor. Se abram, se rasguem perante ao Senhor. Tentam melhorar cada dia no intelectual, na parte moral, espiritual. Leiam a palavra, orem, busquem ao Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.